Olá, como vai? Boa noite. Sonho da casa própria vira pesadelo. Construtora não entrega imóveis prometidos e clientes acionam a justiça. Moradora de Patos de Minas é em desespero. Com fogo próximo à casa, ela diz que ligação para o 193 não foi atendida. Com conta de água de quase R$7 mil, moradora diz que Copasa ainda não resolveu situação. Quando o seguro paga danos provocados em incêndios, 76% das mortes violentas no Brasil têm uso de armas de fogo. Cine em Patos de Minas oferece mais de 200 vagas de emprego. No NTV News desta terça-feira, a gente mostra também a baixa procura por imunizantes no dia D de vacinação. Mas a campanha continua. E mais de 60% do rebanho em Patos de Minas já foi imunizado contra a brucelose. Pesquisa revela a refeição preferida dos alunos da rede pública. A gente mostra a preferência desses estudantes e o cuidado e amor no preparo dos pratos. Essas e mais informações agora no NTV News. Nós todos acompanhamos indignados as mortes de uma criança de apenas 4 anos de idade e de um rapaz de 21 anos a tiros no final de semana em Patos de Minas. Uma pesquisa feita pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que mais de 76% das mortes violentas no país têm uso de arma de fogo. Em janeiro deste ano, Bruno Ferraz Rocha foi atingido no rosto por um disparo de arma de fogo. Uma equipe do SAMU chegou a socorrê-lo, mas ele não resistiu. Em abril, Vinícius Pereira Silva também foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Santa Terezinha. Ele foi atingido por pelo menos 10 disparos de arma de fogo. Já no fim de semana, uma criança de apenas 4 anos de idade e um rapaz de 21 anos foram mortos a tiros no bairro São José Operário. Casos como estes estão entre os índices de mortes violentas no país. Em 2022, foram mais de 47 mil mortes violentas registradas. Dentre os profissionais que atuam na investigação desses casos estão o perito criminal e o médico legista. Quando a circunstância levanta suspeita se aquela morte é natural ou não, então tem que se esclarecer, aí também esse caso vem para o IML. O perito criminal, ele é o perito que vai ao local. Aí ele examina, se for um caso de pessoa humana, de morte, então ele examina o corpo no local e também os indícios, os vestígios, tudo ali que interessa, que possa estar ligado ao crime, ele vai examinar. Aí o médico, o legista, vai fazer um exame mais detalhado, porque aí a gente vai examinar mais detalhadamente as lesões externas, a gente lava o corpo, quando as lesões em cabelo a gente até rapa naquele local. Então é um exame bem detalhado e depois também a gente examina por dentro, a gente faz um exame interno para esclarecer. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que mais de 76% das mortes violentas no país são causadas por arma de fogo. Existem vários tipos de armas de fogo. As mais comuns de serem usadas em crimes na nossa região são o revólver e a pistola. E quando um desses casos chega ao IML, o médico legista é responsável por avaliar todo o percurso da bala, desde a saída da arma até os locais atingidos no corpo. Quando a gente considera da arma até o corpo, até o alvo, a gente chama isso de trajetória. E dentro do corpo humano, tecnicamente, a gente chama de trajeto. Então, o percurso do projétil da arma até o corpo é a trajetória. Dentro do corpo, o percurso do projétil, a gente chama de trajeto. No corpo da pessoa,
as lesões a gente avalia de acordo com essas características de projétil, de acordo com a característica da arma. E a gente tem sinais de quando o tiro foi dado a longa distância, quando o tiro foi dado a uma distância de queima-roupa, quando o tiro foi dado encostado. Então, existem uns sinais específicos, né, que a gente analisa se o tiro foi dado a uma distância próxima, e isso a gente analisa e consta no laudo. E a gente também avalia todo o trajeto, do percurso interno do projétil. Então a gente consta onde que entrou a região que entrou aquele projétil no corpo da pessoa, né, se o projétil ficou alojado no corpo ou se o projétil saiu. Então a gente também mostra a entrada, o orifício de entrada, né, o ferimento de saída. E muitas vezes, quando o projétil no corpo da pessoa, né, resvala em um osso, atinge uma estrutura mais rígida, esse projétil pode mudar de direção, mudar de sentido. Diferente do que se pode parecer, ao atingir o corpo humano, o projétil da bala pode causar mais de uma lesão, a depender do trajeto que ele faz. A gente tem uma logística muito complexa relacionada ao ferimento por arma de fogo. Existe até uma ciência que estuda isso, que é a ciência da balística, e que nós usamos muito na medicina, porque a gente tem que pensar no projétil que ele atinge quando ele entra, não só aquela região, né, do orifício de entrada, mas todo o percurso até o orifício de saída. E além do percurso que a bala faz, que o projétil faz dentro do nosso organismo, existem outros tipos de lesões internas causadas pela própria queimadura elétrica que acontece. Então o projétil ele entra numa velocidade e numa temperatura muito grande, ele causa queimadura, causa lesões internas, e isso com certeza pode causar muitos fatores aí de gravidade e lesões internas. E a depender do trajeto do projétil, é que se define também o risco de morte da vítima, podendo levar minutos ou até mesmo durante ou após procedimentos cirúrgicos para reparar os danos. E quando há morte, a causa pode variar de trauma até hemorragia. Então vamos supor, se teve um projétil numa região e ele pegou numa região que tem mais musculatura, foi no abdômen, mas ela pegou mais na lateral do abdômen, ficou na musculatura e não chegou a atingir nenhum órgão interno. Nesse caso é bem menos grave, mas não porque não entrou, ficou alojado, mas porque ele ficou na musculatura e não pegou nenhum órgão vital. Se um projétil, por exemplo, atinge o fígado, atinge o coração, atinge o pulmão, atinge o rim, ele pode entrar e sair, ou ele pode ficar alojado, ele pode dar um sangramento interno muito grave, e isso pode levar até a morte de uma pessoa. Então o que está relacionado não é o fato da bala entrar e sair no organismo, o que está relacionado é mais o trajeto que ela faz e, claro, o tipo de projétil, porque tem projéteis, por exemplo, que a hora que ele entra dentro do organismo, ele como se ele explodisse lá dentro e atingisse vários locais. Então o estrago que ele faz dentro da pessoa é muito maior. Nós vamos falar agora quando o seguro cobre danos em decorrência de incêndio. No caso do apartamento que ficou destruído depois de criança atear fogo em sofá, a cobertura, veja só. No sábado, dia 14, uma criança de 11 anos de idade ateou fogo em um sofá no apartamento, aliás, onde ela estava junto aos avós. As chamas se espalharam rapidamente e danificaram o imóvel. O caso foi de repercussão nacional, os avós precisaram pular pela janela e saíram bem desse caso. O caso em questão agora é sobre o imóvel. A gente mostrou em uma reportagem o quanto foi danificado. E sabemos que apartamentos financiados pela Caixa, pelo governo, há o seguro. Diante disso, a gente vai conversar agora com o doutor José Ricardo, advogado, para contar mais para a gente sobre isso. Então, doutor, há o seguro. No caso, houve um incêndio da criança, da própria neta dos avós. O seguro cobre esse tipo de caso? Olha, eu não posso assegurar com certeza se há o seguro, mas a regra é, todo e qualquer financiamento, especialmente dentro desses programas, há um seguro do imóvel, especialmente com relação à edificação. E a gente acredita que esse também deve ser o caso. Aí vai se apurar
Se for um incêndio doloso ou culposo, né, a princípio, ao que parece, aí, considerando que a intenção era colocar fogo apenas no sofá, é provável que esse incêndio, a interpretação futura seja de que foi um incêndio involuntário com relação ao imóvel propriamente dito. E aí é natural que os interessados vão procurar os seus direitos, verificar esse contrato adequadamente e acionar primeiro a Caixa Econômica Federal, né, se for a seguradora, né, que estiver responsável pela segurança da apólice, e se for o caso, buscar a justiça, né, para se apreciar aí todas as questões, todos os aspectos do acidente propriamente dito. Doutor, há alguma interferência por ser familiar dos proprietários, né, por ser uma familiar, né, que quer ter o fogo, ou nesse caso não entra em questão? Há sim uma avaliação dessa situação, né? Embora, ao que parece, não foram efetivamente os segurados, né, que colocaram, que atearam fogo no sofá, né, não foram mesmo, pelo que se divulgou amplamente, né, então isso tudo será levado em consideração e a possibilidade de êxito aí de uma ação de um seguro, ela é real. Já no NTV News, a situação de desespero vivida por uma moradora de Patos de Minas com fogo próximo à casa. Ela diz que ligação para 193 não foi atendida. E com conta de água de quase R$7 mil, moradora diz que Copasa ainda não resolveu a situação. No último final de semana, uma moradora de Patos de Minas ficou desesperada quando percebeu que um incêndio no lote vizinho ameaçava tomar a residência dela. Foram registrados estragos e muita sujeira. Ela afirma que tentou acionar os militares do Corpo de Bombeiros pelo 193, porém a ligação não foi atendida. As imagens são de uma telespectadora que mora no bairro Jardim Itamaraty, em Patos de Minas. No vídeo, o desespero dela para tentar apagar o fogo no lote vizinho, que também atingiu a parte externa do muro da casa dela. Não mais como gravar. Pegou na minha cerca elétrica inteira. Não pegou fogo na minha casa, nem sei porquê dessa vez. Aqui eu passo lavando roupa, olha que situação que ficou minhas roupas. Olha a situação da minha casa. Dentro de casa não tem nem como ficar. Tá puro pó. O temor era do fogo invadir a parte interna da casa. As chamas não ultrapassaram o muro, porém houve estragos e fuligem por toda a parte. Ela afirma que tentou acionar o Corpo de Bombeiros para apagar o fogo, porém a ligação não foi atendida. Bombeiro neca mesmo, não atende telefone, nenhum telefone eles atendem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nessa época, o número de ligações para 193 para atender esse tipo de ocorrência dispara. Nós estamos com um grande número de ocorrências devido às condições climáticas, mas a gente não deixa de atender nenhuma dessas ocorrências. Pode acontecer de uma equipe chegar em um lote vago que já tenha exaurido o fogo, então, porque já estava em outra ocorrência. Então a gente orienta aí todo mundo que fizer a solicitação 193 também, se acontecer o caso do lote queimou por completo, pode estar acionando a gente também e acionando a prefeitura. Tem os fiscais de postura da prefeitura que vão até o local para verificar o que aconteceu, porque a lei, né, aqui de Patos de Minas, da limpeza dos lotes vagos. O comandante da primeira companhia operacional explica ainda que, diante ao efetivo disponível no momento, há prioridades nos atendimentos. Se eu estou atendendo um chamado um lote vago, incêndio em lote vago, e entra para mim um incêndio em um apartamento com vítima presa, aí a prioridade é esse local. A gente pode deslocar as nossas guarnições diretamente para preservar as vidas. A gente tem aí, a primordial nossa é preservar vidas. A gente compreende esse desespero e também a indignação dessa moradora, porque esse incêndio poderia ter terminado em tragédia se invadisse a casa dela. Por outro lado, também a gente entende o Corpo de Bombeiros, que atende uma região enorme em toda Alto Paranaíba, Noroeste, com um efetivo muito justo.
Então é hora do Estado olhar essa necessidade, esse aparelhamento humano necessário para que toda a demanda da população que paga em dia seus impostos seja atendida, é o mínimo a ser feito. Bom, nós mostramos aqui no NTV News outra moradora desesperada, mas com o valor da conta de água de quase R$7 mil. Ela conta que até agora a situação não foi resolvida pela Copasa. A moradora do bairro Morada do Sol, que não quer se identificar, já vem passando pela situação há 3 meses. A primeira conta, datada do mês de julho, apresenta o valor de R$ 6.927, a segunda de R$ 667 e a terceira de R$ 437. Há uma semana, ela procurou o nosso jornalismo em busca de uma solução, já que a Copasa não resolvia o problema. Desde o mês 7 que eu descobri, que eu estava devendo uma conta de R$ 6.927. E essa conta não foi entregue no meu endereço. Eu consegui descobrir depois que eu fui pagar uma conta e ela estava constando que não estava paga. A senhora está devendo uma conta de R$ 6 mil. E eu falei assim, quê? E ele pegou e me mostrou. E essa conta não foi entregue aqui e ela está constando em todos os talões. Por mais que nos últimos 2 meses as contas tenham dado uma diminuída, o valor ainda é muito maior do que as suas contas anteriores, que vinham em aproximadamente R$ 100, levando em consideração também que a família passa o dia todo fora de casa. Ela também chegou a procurar o Procon, que aconselhou a contratação de um bombeiro para analisar o hidrômetro, mas ela não tem condições de pagar pelo serviço. Vamos dizer que se fosse, no caso não é um vazamento ia vazar 6 mil. Em um mês ia vazar 6 mil. Não tem como. Se fosse um vazamento, o relógio tinha que estar rodando. A gente fica vigiando, olha ali direto se está rodando com as torneiras tudo desligado. Porque vazamento, quando está tudo desligado, o que ele tem de fazer? Rodar o relógio, Então não está rodando nada. O meu consumo é igual eu estou te falando. Não fica ninguém em casa. E depois, a hora que chega, que vai fazer as coisas, e mesmo a gente fazendo as coisas, eu creio que não gasta esse tanto de água. Após a primeira reportagem, a Copasa enviou uma nota afirmando que entraria em contato para resolver o problema. Mas até o presente momento, nada foi feito e não entraram em contato. O nome da mulher está sujo e eles insistem que o pagamento precisa ser feito. Eles falou que, lá na NTV de novo, eles falou que entrou em contato com eles, falou que me procurou para fazer negociação. Não, ninguém me procurou. Olhei no meu e-mail, não tem nenhuma mensagem, nem nada. Ninguém veio aqui. Simplesmente só está chegando conta atrás de conta. Ela pede mais uma vez para que a situação seja resolvida, pois não tem condições de quitar a dívida. E eu quero ver o que resolve, porque uma hora vai chegar, igual eu falei pro rapaz que veio antes. Vai vir aqui, cortar minha água, eu vou ficar sem água de uma conta desse valor. Porque aí depois eles vão religar só quando eu pagar. Aí eu vou ter que pagar 6 mil e tanto, quase 7 mil, depois mais 600 e tanto, mais 400 e tanto. Da onde que eu vou tirar tanto dinheiro para pagar esse tanto de água? Outra orientação é que essa moradora também procure a Defensoria Pública para analisar esse caso, se ela atender aos pré-requisitos para que a Defensoria, então, faça a interlocução com a Justiça e com a Copasa para resolver essa situação. E olha, nós questionamos a Copasa de novo e a resposta foi a mesma, que foi dado retorno direto à cliente e que continua à disposição para atendê-la para retificação dessa fatura. Mas há um ruído aí nessa comunicação. A Copasa disse que foi lá e conversou com a moradora. A moradora procura a reportagem de novo, falando, olha, eles não vieram, eu já procurei para tentar renegociar ou ver o que pode ser feito e nada aconteceu até esse momento. Então, há um problema sério, uma conta média de R$100 passar para quase 7 mil é impossível. Como que em um mês a pessoa consome isso num valor médio de R$100? Então, Copasa, a moradora já procurou, está desesperada, a conta é do mês junho, até hoje não foi paga, ela não tem condições de pagar, há um erro e precisa ser resolvido e não deixá-la nessa situação de desespero.
Bom, e depois do intervalo, os editais para quem deseja participar e prestar serviços durante o Renascer Natalino em Patos de Minas. E Cine em Patos de Minas oferece mais de 200 vagas de emprego. Quem deseja prestar ou oferecer serviços durante a realização do Renascer Natalino em Patos de Minas deve ficar atento ao prazo de inscrições. Olha só. Quem passa pela Avenida Getúlio Vargas percebe alguns adereços de Natal ao longo das praças. Esses enfeites fazem parte do Renascer Natalino 2024. Faltando menos de um mês para o início, estão disponíveis os editais para entidades, ambulantes, artesãos e parceiros do projeto. Os ambulantes, parceiro que seria o fornecedor de bebidas, e os artesãos podem dirigir-se até a prefeitura, no seção de protocolo, e fazer seu cadastro. As entidades, como demanda mais documentos, essa inscrição específica, aí todas as entidades vão direcionar a documentação direto lá na secretaria, na Sequitel, na José de Santana 119. Então o pessoal das entidades já tem um conhecimento, quais os documentos necessários, já tem uma experiência. Então está bem tranquilo, a gente deixa bem transparente essa questão dos editais. Esse ano vai ter uma novidade, que a gente vai ter uma área ali dos artesãos, que vai ser um galpão com 30, box, então assim, vai ser um negócio bem diferente. A Praça do Fórum também será uma cobertura diferenciada para aquelas apresentações belíssimas que a gente tem ali. O ano passado a gente saiu na correria ali na hora da chuva, então esse ano o pessoal pode ficar despreocupado, a gente está preparando uma estrutura bem bacana. Já está bem adiantada, uma vez que dia 12, já convidar, de antemão convidar toda a comunidade patense, que dia 12 seria oficialmente o início do Renascer Natalino, ligando as luzes aí, que é o espetáculo à parte, Então, as luzes a partir do dia 12 e as estruturas, que seria com as barracas de alimentação, a partir do dia 2 de dezembro a 23 de dezembro. O cruzeiro na Praça Dom Eduardo passa por obras. O local também faz parte do projeto Renascer Natalino. Durante as festividades, ainda estará em obras. Isso porque houve 3 licitações e somente na terceira houve uma empresa vencedora. As obras devem ser concluídas em janeiro de 2024. A consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. O pagamento acontece em 31 de outubro. Começou nesse dia 24, nessa terça-feira aqui de outubro, a consulta do lote residual do imposto de renda. A gente vai conversar com o Juliano Magalhães, ele que é chefe aqui da Receita Federal de Patos de Minas. Juliano, primeiro, o que é essa consulta residual do imposto de renda, para que o pessoal possa entender? É porque o imposto de renda do ano agora considerado 2023, o cronograma normal terminou em setembro. E já em outubro já vai ser pago o primeiro lote residual, ou seja, a consulta abriu hoje, dia 24, para pagamento dia 31 de outubro. Quem é que tem direito a essa restituição? Quem não recebeu nos lotes comuns e que, após reprocessamento de declarações da Receita Federal, alguma correção que o contribuinte fez, alguma correção que as fontes pagadoras fizeram, ou algum erro que foi sanado, essa declaração entra no lote residual. E outubro agora é o primeiro residual do ano 2023. E as pessoas que têm que ficar bastante atento em relação a isso, já que dia 31 agora já começa esses pagamentos, como é que ela faz para tirar essas dúvidas, saber se ela tem esse direito? Ela consulta quem não recebeu no período normal, já faz a consulta no site da Receita Federal, com CPF, data de nascimento, e vai identificar se ela está nesse lote residual ou não. Quem não está, provavelmente, e não recebeu também em lotes anteriores, ainda continua na malha. Aí ela tem que verificar o motivo que ela está na malha, se é passível dela corrigir alguma coisa ou se ela tem que apresentar documentos. E essa apresentação de documentos vai ocorrer somente a partir de 2 de janeiro. Então, no caso, a pessoa que tiver essa necessidade, que tiver essa necessidade de documentos, ela não entra nesse lote que vai ser pago no dia 31? Não, o dia 31 vai ser pago quem já saiu da malha. Quem ainda continua na malha e não tem nenhum motivo para retificar a sua declaração, deve apresentar a documentação em janeiro. E esse contribuinte que está no lote residual agora, ele pesquisou
viu que está no lote e por algum motivo, dia 31, não caiu o pagamento, ele consultar o porquê que não caiu, às vezes a conta está inativa, teve algum problema bancário, ele reagenda esse crédito junto ao Banco do Brasil, seja em agências 0800 ou o site do Banco do Brasil. E que fique bem claro também, né? Essa conta, esse valor ele cai propriamente direto na conta que está cadastrada em todo o procedimento quando é feito, né? Exatamente, na conta que o contribuinte indicou na declaração ou Pix. E repetindo, caso o crédito não seja confirmado, ele procurar uma unidade, seja site 0800 ou unidade do Banco do Brasil. Então, Juliano, que fique bem claro, né, para ficar atenta a população aí já que até dia 31, o pessoal que já resolveu todo o seu problema da malha fina vai receber. Quem que tiver participando, que não tiver resolvido ainda algum problema em relação à malha fina, vai ter até janeiro, mas que é importante resolver também, né, porque para não ficar com nenhum débito em relação à receita. Né? Exatamente, aquele que continua na malha, consulta, verifica os documentos que ele tem em mãos, vê se não tem algum erro, que se tiver um erro ele pode retificar sem nenhum custo. Retificando a declaração, ele entrará nos próximos lotes residuais. E aquele que não verificou que não tem como retificar, repito, ele entrega a documentação em janeiro. Para quem está em busca de um emprego em Patos de Minas, só no Cine são 225 vagas disponíveis. Dá uma olhada. O maior número de vagas, 100 ao todo, é para alimentador de linha de produção. Há 12 vagas para trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios. Há 10 vagas para auxiliar de logística, mecânicos em diversas áreas, operador de caixa, soldador e técnico de rede em telecomunicações. Há vagas também para motorista de caminhão, classificador de grãos, expedidor de empilhadeira, pintor de estrutura metálica, atendente de lojas, balanceiro, repositor de mercadorias, vendedor, dentre outras. Se ficou interessado em alguma vaga, é só procurar o Cine em Patos de Minas, na rua José de Santana, 99. Depois do intervalo, a gente mostra que dia D de vacinação tem baixa procura, mas a campanha continua. Mais de 60% do rebanho em Patos de Minas já foi imunizado contra a brucelose. E os pratos preferidos dos alunos das escolas públicas. Você sabia que o estrogonofe de frango é o prato preferido entre os estudantes mineiros? É o que revelou uma pesquisa realizada pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. Em Patos de Minas, alunos da Escola Guiomar de Melo confirmaram que esse é o prato predileto. Nunca ouviu de alguém essa frase? A melhor hora da escola é a hora da merenda. Para esse momento ser ainda mais especial, existem cuidados a serem tomados. Cada dia é um cardápio. Varia, não tem assim merenda seguida. Hoje, por exemplo, foi um lanche, amanhã não pode ser o mesmo, entendeu? Cada dia da semana um lanche. Por exemplo, e tem que ter uma fruta e salada. Isso aí todo dia tem que ter a salada de verduras e uma fruta para os alunos. Depende da quantidade de alunos que tem. A gente verifica todo dia a quantidade de alunos que tem para não ter desperdício, né? E a gente só passa a quantidade que foi usada, que foi gasto, os quilos, para a menina do financeiro, para ela fazer a prestação de contas, entendeu? Para tudo dar certo e no final saber quanto de mantimento que tem que comprar. As refeições diárias são estabelecidas pela Secretaria de Educação, que são alteradas semanalmente. Os alimentos são selecionados com base nutricionais, garantindo saúde para os alunos. Em relação aos alimentos, existe uma verba de aquisição de gêneros alimentícios. Essa verba ela é baseada, calculada de acordo com o número de alunos de cada escola, uma média de 40 a 49 centavos por aluno. Isso é variável, não é um valor estabelecido, é um valor pré-estabelecido. E a partir dessa aquisição de verba, né, para gêneros alimentícios, dá uma licitação, que é um processo onde as empresas interessadas participam para fornecer esses alimentos. E a partir desse processo finalizado, a escola recebe esses gêneros alimentícios que serão servidos aos alunos através de um cardápio também elaborado pela Superintendência Regional de Ensino. A gente recebe esse cardápio é semanal, para que haja uma alteração do cardápio, que é um cardápio balanceado, que traz uma alimentação adequada para o nosso aluno. É necessário que a gente justifique, caso contrário a gente tem que seguir o cardápio pré-estabelecido pela Superintendência Regional de Ensino. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Educação de Minas Gerais em 500
245 escolas, apontou que o prato preferido dos alunos é o estrogonofe de frango. Essa pesquisa refletiu entre os alunos da Escola Estadual Dona Guiomar de Melo. Eu gosto muito de quando é estrogonofe. Elas conseguem fazer um trabalho nota 10. Com esforço, elas têm que servir aqui de manhã, no turno da manhã, elas têm que servir 2 vezes, né? Umas 9h30 e outras 12h20. E mesmo assim elas conseguem, dificilmente tem atraso. Tá sempre muito gostoso, sempre muito higiênico. Então acho que é 10. Não consigo decidir porque eu acho que eu fico muito entre estrogonofe e a feijoada aqui da escola, porque os 2 pratos são simplesmente excelentes. Eu diria que eles recebem simplesmente um 10. A comida daqui é impecável, o cardápio é sempre bem variado e ele sempre é feito pensando nos alunos. Eu acho que o único problema é a falta de investimento que a escola recebe para montar esses pratos. Mas tem amor nesse tempero, por isso que fica ainda mais gostoso. A gente mostra agora que a Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas alerta para a baixa procura pelas vacinas, que fazem parte do calendário de rotina, mas a campanha continua. Patos de Minas deu início no sábado, dia 21, à campanha de multivacinação, né? Uma campanha muito importante aqui no município, depende muito, claro, também, né, da adesão de toda a população. A gente vai conversar com a Vanessa Machado, ela que é enfermeira daqui da epidemiologia aqui de Patos de Minas, Secretaria Municipal de Saúde. Vanessa, como é que foi esse início? Como é que é essas vacinas? Quais que são aí disponibilizadas ao público? Então, como você disse, no sábado nós iniciamos com o dia D, a campanha de multivacinação que vai acontecer no estado de Minas. Ela começou no dia 21 e vai até o dia 4 de novembro. E no dia D a gente disponibilizou 21 salas de vacinas, então todas as salas de vacina da zona urbana abriram de 8 às 16 horas, né? Aguardando esse público para multivacinação, que é o quê? Completar aquele cartão que está atrasado. Então os pais deveriam levar o cartão até a unidade de saúde, ia ser verificado esse cartão, se houvesse alguma vacina em atraso, essa dose seria aplicada. São quantas doses que veio para Patos de Minas? É suficiente aí para cobrir essa população que está com a vacinação atrasada? Então, a nossa cobertura vacinal, no geral, né, de todas as vacinas de rotina, está em torno de 70%. Então, assim, Patos está com uma baixa cobertura, seguindo o nível nacional mesmo. A gente solicitou todas as vacinas de rotina, pedimos algumas doses a mais, né, da nossa rotina já mensal, porque como é para completar o cartão, então essa demanda já é esperada, né, não é nada indiscriminado. Então a gente disponibilizou todas as vacinas e no sábado iniciou com essa campanha de multivacinação. Mas infelizmente a campanha ela foi bem devagar, a população procurou muito poucas unidades, nós tivemos unidades de saúde que não compareceu ninguém para vacinar, né? Então assim, foram pouquíssimas doses aplicadas. Então toda campanha que a gente faz, a gente sempre tem um dia de mobilização, né? No final de semana para facilitar, porque às vezes os pais ou o responsável trabalha durante a semana, não consegue levar essa criança, né, na unidade de saúde, então geralmente a gente tem esse dia D. E esse ano nós começamos essa campanha com o dia D, só que foi a demanda muito pequena, então assim, mesmo quem não levou, como a campanha, né, eu relatei que vai até o dia 4 de novembro, então a gente pede para esses pais darem uma olhada, mesmo que acredite, não, o cartão tem dia, leva até na unidade para a gente verificar direitinho, né, porque são muitas vacinas a rotina, o público-alvo nosso são os menores de 15 anos, então são as crianças e adolescentes. A população de adolescentes é a que está com a cobertura mais baixa, então nós temos vacina para esse público. Então leve na sua unidade de saúde ou na unidade mais perto, agora somente durante a semana, né? Então nós não vamos abrir mais nenhum dia D, não vai ter nos finais de semana. Então durante a semana, no horário de funcionamento das salas, que é de 8 até as 16 horas, inclusive horário de almoço, pode estar levando essa criança, esse cartão para a gente verificar. Então é isso, pegue seu cartão, dá uma olhada, na dúvida, procure uma unidade básica de saúde para saber se está tudo certo, para você ficar protegido, protegida. Por falar em imunização, faltando pouco mais de 2 meses para o fim do cronograma da vacinação contra a brucelose, Patos de Minas está com mais de 60% de cobertura.
Os produtores de bovinos, suínos e bubalinos com idades de 3 a 8 meses devem ficar atentos. A vacinação contra a brucelose se encerra no dia 31 de dezembro. A vacina é obrigatória e previne a doença, que é uma zoonose, ou seja, é transmissível para o ser humano. Patos de Minas ainda não atingiu a meta. Nós estamos com isso de 60,6%, né? Então, de janeiro até setembro foram vacinadas 17.349 bezerras. Esperamos aí até 31 de dezembro fechar no mínimo 80% das bezerras vacinadas, que é um índice satisfatório que a gente está buscando, né? E ao longo do ano, então, a expectativa vai chegar aí de bezerra vacinada 22.885 bezerras. Então, a gente pede a todos os produtores, colaboradores, veterinários, vacinadores, para reforçar aí a importância da vacinação contra a brucelose, né? As bezerras, quando ela estiver na idade de 3 a 8 meses, o produtor é obrigado a vacinar essas bezerras contra a brucelose e entregar o atestado de vacinação junto ao IMA. A brucelose é uma doença infecciosa bacteriana. Ela provoca aborto em animais e, caso seja transmitida para o ser humano, pode provocar febre, sudorese e dores de cabeça. Na propriedade, quando a gente tem, por exemplo, uma vaca que abortou, ou então os restos placentários, né, quando a vaca limpa, que o pessoal fala, aqueles restos que ficam ali na pastagem, né, eles contêm a bactéria quando o animal está infectado. Então, aquele animal, por exemplo, que vai pastar ali naquele lugar onde tinha aqueles restos, às vezes a própria lambedura da cria, né, ou então se aqueles restos placentários, né, ou de aborto, contaminarem alguma fonte de água. Então, isso pode estar transmitindo para outros animais. A inseminação artificial também pode acontecer, a transmissão, né? A monta natural é mais raro que aconteça, porque devido ao pH da vagina da vaca, a brucela ela acaba morrendo, né? Mas pelo sêmen diretamente no útero pode acontecer a transmissão da brucelose. Produtores que não vacinarem o rebanho sofrem penalidades, com multas e impedimentos. Quem deixar de vacinar a bezerra na idade correta, ele poderá ser autuado no valor de R$ 125,92 por cabeça, ou seja, por bezerra não vacinada, além de também ficar impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal, que é a GTA. Então, a gente solicita e reforça a importância da vacinação. Queremos também lembrar a todos os produtores que, apesar de existir a vacina RB51, que ela pode vacinar bezerra de 3 meses em diante, mas a nossa estratégia para buscar a erradicação da doença, da brucelose, né, em Minas Gerais, é a vacinação de todas as bezerras na idade de 3 a 8 meses. Então, quem vacinar bezerra acima de 8 meses fica passivo dessa autuação. Então, vamos vacinar as bezerras na idade de 3 a 8 meses e proteger os rebanhos aí contra a brucelose, que é uma zoonose, uma doença crônica e traz perdas aí para os rebanhos de bovinos. Hoje no NTV News, sonho da casa própria vira pesadelo. Construtora não entrega imóveis prometidos e clientes acionam a justiça. O sonho da casa própria virou um verdadeiro pesadelo para muitos clientes de uma construtora e imobiliária que atua em Lagoa Formosa e também em Patos de Minas. Após descumprir os contratos e não entregar as unidades residenciais, os diversos casos foram parar na justiça. A advogada Natália Machado explica que são vários processos, tanto na justiça comum quanto na vara trabalhista. De acordo com ela, a construtora imobiliária não teria cumprido os contratos firmados com os mutuários. O primeiro caso motivou e encorajou as outras pessoas de denunciarem ou de identificarem que estavam diante ali de uma irregularidade. E aí, num primeiro momento, nós não tivemos qualquer possibilidade de acordo, né? O engenheiro contratado de forma paralela pelos meus clientes, né? Foi até o empreendimento, né? Que já havia sido entregado 295 mil e fez uma avaliação do imóvel. E o que havia sido construído juntamente com a mão de obra era algo em torno apenas de R$54 mil. Entre os casos que foram parar na justiça está o de um casal de idosos que, após anos de economia para realizar o sonho da casa própria, veio a decepção. Confia nos outros, né? Igual da Moduto, eu comprei, a gente confiava neles, e da Moduto foi passando o tempo e
E foi até acontecer que da Modota eles não fez nada pro outro homem, nem pra mim, né? Porque da Modota ficou assim, sempre da Modota ficou vago, né? Que não, agora tá esperando pra ver se paga, né? Este comerciante, que trabalha com materiais de construção, afirma que também foi lesado pela mesma construtora. A gente começou a trabalhar, fornecer o material para ele, já tem uns 2 anos. E até então estava vindo bom, o pagamento atrasava um pouco, mas estava vindo correto. De novembro, dezembro para cá, ele descontrolou tudo. Os cheques voltaram, não acertou comigo. Ele me passou um valor em torno de 70. Fiquei tomando um prejuízo aí de 180 mil com ele. No dia 10 de maio deste ano, o comerciante entrou em contato pela última vez com a construtora, na tentativa de ter o valor ressarcido. Na ocasião, o responsável pela empresa diz que possui um imóvel e que estaria disposto a vendê-lo para quitar a dívida. Uma operação de crédito assim eu não tenho. Não. Aí eu negocio com você. Negocio, te passo a casa, para não ter problema não. A casa não tem restrição nenhuma, não? Tá no nome de terceiro, né? Que você sabe que eu não posso trabalhar com os trem no meu nome. Se eu trabalhar com os meus trem no meu nome, igual eu tô com esse monte de processo judicial aí, se acontecer alguma penhora, corre risco. Aí o terceiro tem só uma declaraçãozinha. Aqui em Patos nós também temos relatos sobre isso, de pessoas lesadas por essa empresa, pelo dono, em que ele amplamente, de forma até usava o nome em vão de Deus, querendo pegar dinheiro e pegava o dinheiro. E o que acontecia? Cadê o dinheiro? A gente não sabe mais. Então ele pegou o dinheiro aqui de senhoras, que nós temos aqui clientes, que trabalhou a vida toda, 50 anos juntando dinheiro e agora tem o sonho da casa própria. Cadê a casa própria? Não fez. Quando fez mal feito, está desmanchando. Tem casas aqui, nós temos aqui provas periciais de casas caindo aos pedaços. Ele não dá nenhum tipo de assistência. O representante legal dessa empresa sumiu, ele não dá nenhum tipo de apoio e pior, não tem a hombridade, não tem um caráter de chegar na audiência e ir lá. Falar assim, não, estou aqui, estou dando a minha cara a tapa para resolver o seu problema, senhorinha, de 60, 70 anos. Estou aqui para te dar uma posição. Não tem. Mesmo se essa empresa hoje falasse assim, não, eu vou construir para o senhor. Eles não querem mais, infelizmente, porque não tem mais confiança. As pessoas que depositaram todos os seus sonhos nessa pessoa e ela sumiu. Elas não querem nem mais saber. Falam, não, aquele imóvel eu vou te dar hoje. Eles nem querem. Por quê? Acabaram com o sonho dessas pessoas. Em nota, a direção da Ágil diz ter passado por um período de crise desde 2022, quando ocorreram falhas em contratações, que geraram inúmeros prejuízos, além de calotes por clientes que surgiram através da má visibilidade com a falta de eficiência na mão de obra da empresa naquele ano. Ainda conforme a nota, o setor de renegociação está à disposição de todos os clientes. A empresa afirma também que irá continuar até findar a situação de crise e cumprir todos os seus compromissos. O problema que foi ofertado pela construtora não é exatamente o que foi entregue ou muitos moradores aí, então, muitos clientes estão à espera que se chegue a uma solução para acalentar tantas essas pessoas que juntaram dinheiro aí por tanto tempo para ter essa casa própria e chegar agora de ter esse benefício tão sonhado e terminar dessa maneira. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra às 18 horas ao vivo no programa Espaço Feminino e eu vou te esperar. Obrigada pela companhia e até lá.